Sendo assim, eu não estou aqui para trazer uma receita de bolo, estou aqui para trazer algumas experiências que a gente tem tido por esse olhar atualizado. O culto infantil, ele tem princípios bíblicos a serem trabalhados. Tem textos chaves, tem temáticas chaves e tem estratégias, recursos, atividades, objetivos diversos. Todas as crianças vão estar inseridas neste culto infantil com essa perspectiva. Porém, para algumas crianças, os recursos visuais precisam ser intensificados para ela entender aquele princípio. Para outras crianças, nós precisamos promover o que nós chamamos de acessibilidade. Acessibilidade é um termo que eu construí em 2019. Acessibilidade ao Evangelho, Caio. Então, se há uma necessidade de uma língua brasileira de sinais, que é a Libras, para que ela possa chegar ao Evangelho, a gente chama isso de acessibilidade. Então, mas não tem intérprete na minha igreja. Busque um intérprete. Principalmente se essa criança já tiver a língua brasileira de sinais. Tem muitos que não tem, né? Eu conheço uma pessoa que tem deficiência auditiva, uma pessoa que tem mais de 30 anos de idade, tá? E ela não fala a língua brasileira de sinais porque eu conversei com a mãe dela, parece que, pelo menos no caso dela, pelo menos foi o que a mãe falou, que ela não gostou dessa ideia porque iria talvez separar ela dos falantes, né? Ela não... Então muitos renegam essa língua, né? Pois quando você chega aos 30 anos, você já tem um arcabouço de experiências, de frustração, de assédio, de violência, que eles procuram se defender. Sim. Por isso a importância de trabalhar desde criança. Inclusive a inserção da Libras. É a nossa segunda língua no país. Tem que falar lá na infância, tem que ensinar. Desde criança. E várias crianças não sabem, até porque os seus familiares não entendem a importância. Porque para a criança falar, o familiar precisa falar. Se eu tivesse um filho com deficiência auditiva, eu acho que a primeira providência que eu ia tomar, saiu da maternidade, eu já ia me informar sobre isso. Exatamente. E eu ia ser o primeiro amigo dele que fala essa língua. Bom, é a primeira ideia que eu tenho, né? E mesmo com porque abre portas essa língua. Sim. Né? E mesmo com todos os testes... É muito legal ver o deficiente auditivo falando ali com linguagem de sinais. Eu acho bonito, assim, eu acho que é a pessoa se superando ali, sabe? E conversando rápido com outro intérprete, entendeu? Sim. Então, bom... porque a linguagem gestual, a linguagem do corpo, atrai até nós ouvintes. Sim. Nós ficamos impactados porque tudo é pelo bonito, visual. Né? O visual nos chama muita atenção. E para a criança surda, a realidade do visual ela é fundamental. Então, que seja Jesus o bom pastor, o segredo da melancia, isso precisa estar visualmente concreto para que essa criança surda perceba a adaptação de materiais. Por isso, Caio, que nós precisamos desenvolver nas nossas igrejas equipes. Não é equipes voltadas para tomar conta de criança. Não é isso. Com certeza não, porque a função da igreja não é depósito de criança, não é recreação no shopping. Hoje em dia eu acho que tem um serviço que você pega teu filho, larga lá, né, tranca a porta, paga um dinheiro lá, vai fazer suas compras, volta lá e o pessoal fica fazendo recreação. É um trabalho legítimo, mas é uma outra função ali, né? Um outro propósito. A função da igreja não é recreação, não é entretenimento, nada disso. É pregar o evangelho para toda criatura, independente da faixa etária. E a probabilidade, Sônia, de uma pessoa aceitar Jesus no ministério infantil, na igreja das crianças, é muito maior do que lá na igreja dos adultos, né? Com certeza. Então, o seu caso não é o meu, eu estou fora dessa janela de oportunidade de 4 a 14 anos, que é onde a maioria dos cristãos entram. E isso é provado estatisticamente. Mas a maioria das pessoas, dos cristãos, se você conversar, foi entre 4 e 14. Foi o seu caso, por exemplo. Exatamente. Que é a formação do caráter, né? Sim, e quando tudo isso é dado às crianças, volto a dizer, há uma mudança no sistema. Eu tenho uma experiência, cara, de um menino com autismo que chegou na nossa igreja e já estava com 11 anos, ele estava lá no Kids, e ele aceitou Jesus. E ele começou numa classe de batismo, né, como nós chamamos. E um servo nosso foi para adaptar todas as lições da classe para ele. E aí era muito interessante. Quando diz orai sem cessar, ele entendeu plenamente esse versículo.
Então ele orava com a família e ele chamava a família para orar. Em todas as refeições, de manhã, de noite, em vários momentos do dia, ele chamava: vamos orar, vamos orar, vamos orar. Mas no momento que o versículo foi: confessai as vossas culpas uns para com os outros, para que sereis tratados, curados, ele teve uma demora de entender. Confessar, orai sem cessar. Eu entendi, tia Sônia. Mas o que é confessar? Orai sem cessar. Mas o que é confessar? Que cura é essa? Então, o que nós fizemos? E esse é o papel do ministro de crianças. E esse é o papel de todo aquele que é chamado para educar crianças na igreja. É decodificar essa mensagem para ele, para que ele possa entender. E aí ele entendeu. Ele compreendeu. E aí ele falou assim: ok. Então agora eu entendo, eu quero esse Jesus, eu quero ser batizado, e eu quero servir a igreja, eu quero, olha que coisa linda. E aí ele vira um adolescente, e ele é o adolescente que vai servir com as crianças. Ele, muito importante, ele como uma criança, por exemplo, um adolescente com autismo, ele vai entender uma outra criança com autismo de uma forma que que não estou nessa condição, não entendo, não compreendo. Ele chega. Então nós vamos estar formando servos para o ministério. Então, assim, é impactante. As crianças, elas já chegam para nós querendo servir como eles. E a gente diz assim: tudo a seu tempo, crianças, tudo a seu tempo, né? Então nós estamos aí atuando para formar uma outra geração. E como que é bonito você conseguir ganhar uma criança com deficiência para Jesus, e essa criança, depois de mais velho, servir na igreja, né? Como voluntário em qualquer outro ministério, né? Isso aí é uma vitória muito grande, eu acho, para uma igreja, de ter pessoas servindo, né? Na igreja com deficiência, né? Mostrar que isso é inclusão, né? Você conseguir mostrar que a igreja, ela consegue incluir a pessoa a tal ponto, né? De não ser uma pessoa problemática que você precisa dar atenção o tempo todo. Ela também é útil ali para a igreja, né? E essa questão do autismo, Sônia, eu queria te perguntar, porque eu não sei se é impressão minha, mas parece que vem aumentando os casos. Não sei se a gente está diagnosticando mais isso, mas parece que parece que está na moda esse assunto, e é um termo que está muito presente nas nossas conversas, né? Tem aumentado isso, ou é a gente que passou a diagnosticar melhor? Isso é importante, assim. A gente tem a questão do desenvolvimento da espécie humana na Terra. E nós temos alguns dados estatísticos que mostram, né? Tem mais mulheres, tem mais homens, tem mais pessoas negras, mais pessoas não negras, enfim. O que tem ocorrido? O último dado, que é o censo do IBGE de 2010, já fala de 23,9% da população brasileira com algum tipo de impedimento. É 1/4 da população brasileira. É bastante gente, né? É bastante gente. Porém, esses dados precisam ser atualizados, porque algumas pessoas não tinham o conhecimento exato do que era uma deficiência, um impedimento. Então, esses dados estão sendo atualizados. Nós temos alguns países, como os Estados Unidos, que é uma referência. Se tem pesquisa para tudo lá, né? Tudo, é tudo. Então, é uma como é que diz na estatística, né? É um grupo ali que você pode... Uma amostra, né? Os Estados Unidos, ele é a amostra de tudo aí no mundo, que você pode ver como é que funciona, né? Ele tem uma grande parte de pesquisas desenvolvidas, e a gente faz uma correlação. Então lá já começa a se falar de 9%, de 10%, etc. Ok, estamos discutindo a respeito. O que é importante é, essas pessoas estão, e elas estão no campo crescente. Vamos falar de autismo? Existe um termo, vou falar do órgão, né? O Centers for Diseases and Disorders, que é um... Você é professora de inglês também? Você falou no sotaque certinho? Não, mais ou menos. Entendi. Também estou lá. Então, assim, o Centers, CDC, né? Que em português a gente fala. Ele tem um dado estatístico relevante, que ele mostra, em 2021, para cada 44 nascimentos, nasce uma criança com autismo. Isso anteriormente, há 10 anos atrás, era em cada 200 e poucos nascimentos, um era com autismo. E ele faz uma perspectiva. Não, mas está aumentando, ou a gente está diagnosticando melhor? Está aumentando e a gente está diagnosticando melhor. As duas coisas e mais outras. Ele faz uma perspectiva que para cada 2 nascimentos, uma criança vai nascer com autismo em 2050.
são perspectivas que falam dos estudos da epigenética. As causas não são muito claras, mas a gente já compreende que são transtornos do neurodesenvolvimento. Então, existem causas que são genéticas. Existem estudos da epigenética mostrando que o nosso corpo está mudando. Evolução do homem, né? Vamos lá falar de antropologia e outras coisas. A gente está mudando. Então, a relação com esse corpo, mais o ambiente, alto nível de estresse, alimentos tóxicos, o próprio ambiente e diversas situações, interferências, estão provocando mudanças na gestação. Onde você diz assim, então está nascendo mais gente? Tá. Mas estão identificando mais pessoas, porque tem adultos aí agora dizendo, eu tenho autismo. Sim. Tem graus também, né? Sim, são diferentes níveis de suporte hoje em dia, né? Pessoas que têm uma questão de um nível muito substancial de necessidade de apoio e suporte, nível médio, nível inferior de necessidades. Mas, enfim, o que acontece, Caio? Hoje existem adultos que você olha assim, aquele cara no meu trabalho, ele era meio esquisito. A gente usa o termo esquisito porque a gente não sabia denominar. Entendi. Mas ele tem características de autismo. E aí, o diagnóstico está chegando. Mas também quero declarar uma coisa muito alarmante, que está acontecendo também já junto às crianças. Nós estamos tendo também um alto nível de diagnósticos, às vezes equivocados. Tanto na área de autismo, quanto na área de TDAH e diferentes transtornos. Não é toda criança que não tem limite que é hiperativa. Saber fazer essa diferença é importante você ter uma equipe de médicos, de psicólogos confiáveis, que estudem a respeito. Porque senão a gente alimenta uma indústria também farmacêutica, porque agora tem medicamento para tudo. Eu também estou percebendo isso. Então a gente tudo é autismo. Tudo é autismo. E TDAH também, né? Exatamente. Então a gente tem que entender. Mas essa questão da déficit de atenção, é o TDAH, é isso? Isso, é um transtorno do déficit de atenção. Essas tecnologias, elas não estão aumentando o TDAH aí? Estimulando esse TDAH? Um alto nível e ninguém tem paciência mais para nada. E criança que é mais descontrolada, então, não tem maturidade, é pior ainda, né? Lembra da relação com o ambiente? O alto tempo de exposição às tecnologias digitais, à televisão. Câmera, exatamente. O alto tempo de destinos às telas traz sequelas no desenvolvimento em áreas do córtex pré-frontal, por exemplo, no nosso cérebro. Porque é uma situação muito passiva que a gente fica assistindo televisão, né? E para uma criança, informação é muito complicado, né? A tentação, Sônia, é muito grande de deixar uma criança na frente da televisão, né? Porque ela sossega um pouco, né? Então os pais estão caindo muito nessa tentação. E hoje em dia com o YouTube, você não precisa nem correr atrás do conteúdo, né? O conteúdo é sugerido nas Smart TVs, né? Você consegue colocar ali já programação já direcionada para a faixa etária da criança. Mas isso aí é muito perigoso, né? Você não pode abusar disso, né? E crianças com autismo, por exemplo, com hiperfoco, crianças com altas habilidades, elas já conseguem navegar na internet de uma forma rápida e ágil que o adulto não consegue. Sim. Então, quando o adulto chega e já diz assim, não, porque eu vou botar um aplicativo para controlar, ele já sabe até como descontrolar o aplicativo que ele bota para controlar. Então, hoje, ou nós temos uma vivência espiritual dentro das nossas casas, e entendendo, principalmente crianças com autismo, TDAH e déficit de atenção, que aquele tempo à frente da tela pode ser um tempo nocivo e pode ser uma brecha para que o inimigo entre na alma dessa criança. Por conta de mensagens subliminares nos próprios desenhos, né? Mensagens subliminares e, pasme, Caio, mensagens objetivas. Eu tenho uma cliente que ela me apresentou desses desenhos japoneses. Sim. Existe produção tanto pela via da internet como via física, de apresentação de temáticas de sexualidade deturpada para essas crianças. Sim, sim. E com uma criança com autismo, por exemplo, que já compreende o mundo de uma outra forma, se a mensagem vier totalmente deturpada, ele vai entender que o mundo é daquela forma, deturpado. E aí, às vezes, a criança, como a gente ouve, a criança com deficiência intelectual, ela é muito sexualizada. Não, ela não é muito sexualizada. Talvez ela foi estimulada aquilo,
né? E eles são muito hiperfocados, né? Alguns deles, né? As crianças com autismo, algumas Caramba. têm na sua característica o hiperfoco. E algumas temáticas elas aprofundam, e elas sabem muito mais do que nós adultos. Então, o nosso olhar em relação a como a criança percebe, inclusive essa criança com deficiência, transtornos, altas habilidades, como essa criança tem vivido o mundo, tem sentido o mundo. Caio, hoje nós temos crianças com casos de automutilação, autolesão. Crianças que falam assim: estou tendo crise de ansiedade. Termo que é no termo de adultos. Essas redes sociais também, a gente ficar vendo a vida dos outros, isso aí não tem um efeito na gente, porque isso não era normal até o advento das redes sociais. Você encontrava com a pessoa, você olhava a pessoa fisicamente, fazia uma análise ali, você tinha uma conversa ali. Hoje em dia você está passando no Facebook, olhando as pessoas se autopromovendo, né, postando coisas ali que nem são verdade, né? Isso, se a pessoa não tiver cabeça fria, né, e firmeza assim de princípios, ela começa a se sentir inferiorizada, né, por conta disso, ainda mais de adolescente, de repente, né? O Instagram tem um culto ao corpo, né? As mulheres postam um monte de foto lá e de repente é uma menina adolescente e não se encaixa muito nesse perfil. Acho que deve estar trazendo ansiedade para muita gente aí, né? Com certeza. As crianças, elas expostas a esse tipo de situação, e eu quero deixar bem claro, eu trabalho com tecnologias, trabalho com tecnologias digitais. O mal não está nisso aqui. Isso aqui a gente pode transformar num bem incrível, Sim. que vai alcançar uma multidão de pessoas. Só que a gente vai ter que ser muito seletivo em quem a gente segue, no que a gente segue, né? O mal está, infelizmente, o mal está nas pessoas. Sim, está principalmente naquilo que eu quero suprir da minha lacuna emocional através de uma ilusão. Quem não quer? Quem não está no ônibus pensando numa piscina? As pessoas, elas querem se alimentar da ilusão. E essas redes sociais, essas mídias sociais, principalmente no nosso país, elas estão intensificadas de ilusão. E aí eu estou consumindo ilusão. Então eu já mostro para a criança como se consome ilusão. E como não ter uma análise crítica a respeito dela. E a criança, ela é uma esponja aberta a receber. Aberta a receber. E o coração da criança é de quem chega primeiro, né? Se a gente não apertar o passo para evangelizar as crianças, outras filosofias vão penetrar no inconsciente delas e elas vão ter aquilo como verdade, né? Sim, e eu digo a 140 km por hora, quiçá 200 km por hora. Enquanto igreja, nós ainda estamos sempre no gerúndio, né? Estamos nos preparando, aprendendo, Boa, essa foi boa. andando. Não dá tempo mais, queridos. Tem também o vamos orar, né? Vamos orar. Tudo é qual vamos orar? Vamos orar mesmo ou vamos orar para a gente ganhar um pouco mais de tempo? Pois é, são estratégias de ganho de tempo e que a sociedade, cara, não tem essa pegada de vamos, não estamos fazendo. O diabo, ele é astuto, né? E existe um ataque do inimigo às crianças, né? Muito feroz. Não sei se o livro está aqui atrás. Aqui. Esse livro aqui, escrito pelo Gilberto Celeste, que é o diretor da APEC do Brasil, ele fala muito sobre os ataques do inimigo às crianças. E o diabo, ele sabe disso que a gente estava falando aqui, que a infância, ela é uma fase muito propícia a aprendizado e formação de caráter, né? Então, o crente parece que ele descansa na vida cristã dele, enquanto que outras religiões, né, estão discipulando as nossas religiões, filosofias, porque o ser humano, ele tem um coração adorador, né? Então, se você não adorar a Deus, o Deus da Bíblia, você vai adorar outra coisa. Tem gente que fala que é ateu. Meu amigo, você não é ateu. Você só adora outro Deus, tá? Pensa bem, você de repente é o dinheiro, é a pornografia. Ou é a negação de Deus. A negação de Deus. É um Deus. Exato. Você talvez a ciência, a razão, você adora alguma coisa. Porque todas as sociedades, todas as civilizações construíram altares para algum Deus, tá? Então isso é natural do ser humano. Então a criança, assim como todo ser humano, ela tem necessidade de acreditar em algo, de ter um exemplo, né? Então pode ser o líder do Ministério Infantil, o professor, passando a mensagem ali, e ser o modelo dele, né? E Jesus ser o modelo,
Mas se não for essa pessoa, vai ser o bandido, né, que inspira ele, né, vai ser alguém na internet. Tem um youtuber aí que eu não vou citar aqui para não gerar mais visualização, que ele e o irmão dele, que tem talento, eu não estou questionando aqui o talento dessas pessoas, mas eles são marmanjos de mais de 30 anos de idade que ganham a vida fazendo conteúdo para crianças, tá? Só que no meio desse conteúdo eles ensinam um monte de besteira, tá? Só que eles têm uma habilidade de comunicar com a criança que a sociedade não tem, né? Eles falam que a criança quer ouvir, jogo, enfim. Então eles ganham a vida assim, são milionários, tá? E eles têm tantos seguidores da faixa etária de 4 a 14 anos que a gente pode dizer que eles estão discipulando a juventude brasileira, tá? Então, assim, a igreja precisa contra-atacar, porque a gente está numa guerra espiritual, né? A gente precisa cumprir o nosso papel, que é pregar o evangelho a toda criatura. Mas voltando aqui ao nosso assunto, fechando parênteses aqui, sobre essa questão do autismo. Eu sei que você já explicou aqui que quando a gente fala inclusão, são vários tipos de inclusão, vários grupos, né? Cada um com a sua característica, né? Inclusive deficiente físico também. Mas essa questão do autismo, existe também, parece que algumas pessoas que têm um sucesso aí, que têm uma carreira de sucesso na sociedade, parece que eles também foram diagnosticados com autismo. É verdade isso? Sim. Já ouvi falar que o Messi é autista e que o Steve Jobs era autista. É verdade isso? O que acontece? Nós temos hoje figuras, personalidades, como no nosso lado, e eu descobri que eu sou autista, e eu descobri que eu tenho também algum tipo de transtorno. Nós temos figuras públicas que hoje estão assumindo alguns diagnósticos, outros estão tentando fugir do diagnóstico, né? As pessoas dizem, principalmente a questão do Messi, né? As pessoas falam do autismo do Messi. O próprio Messi, e aí corrobora com as características do autismo, ele não gosta muito de falar desse tema. O pessoal percebeu no comportamento dele através da televisão mesmo, o pessoal... E de convivência com ele, de verificar a história da vida dele, porque realmente pela televisão a gente não tem como fechar, né? Mas a história de vida dele, o comportamento, de todas essas questões. O que eu quero chamar a atenção? A gente tem que tomar muito cuidado também para não trabalhar com aqueles expoentes que são os eu chamo assim, os super autistas, os super downs, os super cadeirantes, né? Não gosto muito nem desse termo, mas eu uso super cadeirantes. Eles são importantes? São, porque eles são protagonistas de uma perspectiva que muitos podem chegar, mas outros não chegarão, ou outros não podem chegar, ou outros, quem sabe, chegarão. Nós não temos como decidir, definir e nem criar tantas hipóteses. O que nos cabe como educadores religiosos é ir. Ele vai mostrar aonde ele vai chegar. Se ele vai ser um grande pregador, nós podemos profetizar na vida dele. Ele pode passar a vida inteira sem abrir um ai, falar um ai, e ser um grande pregador. E Deus confirmar. Eu uso muito o exemplo da questão de Moisés, né, que é um outro princípio bíblico importante, né? Quando Moisés, Deus fala ao coração de Moisés e diz, você vai ser o líder do povo, primeira coisa, Moisés, eu não, estou fora. Por quê? Porque eu tenho uma língua pesada, eu não posso. As pessoas, hoje a gente levanta hipóteses que Moisés poderia ter uma disfemia, uma gagueira, uma dificuldade na oratória. Não, como é que eu vou guiar um povo inteiro? Deus separa Arão. Moisés não deixou de ser o líder, mas Deus separa um elemento que vai ser suporte para Moisés. Então nós precisamos entender que em muitos momentos nosso papel será de suporte, de conduzir aquela criança com cadeira de rodas, a turminha, a classe. E se a igreja ainda não pensou em acessibilidade arquitetônica, que precisa pensar urgentemente, se não pensou ainda, vai trazer a turma, para nem que seja para todo mundo ficar na árvore, ao redor da árvore, para aprender Jesus ali, junto com aquela criança com cadeira de rodas, mas ela vai precisar do suporte de alguém para empurrar a cadeira. Certo. Então, assim, ou nós somos os protagonistas, somos as pessoas com deficiência, ou com autismo, ou com altas habilidades, ou nós somos a grande rede de suportes. Então, todos nós estamos envolvidos nessa temática, Caio. Não há mais como eu dizer assim, isso vai passar. Porque, às vezes, a ideia da palavra moda é tipo assim, estamos falando disso, amanhã a gente vai falar de outra coisa. Não, a gente vai continuar falando disso. E o mundo mostra disso. Um mundo pandêmico, a sociedade pandêmica,
revela que algumas temáticas elas não vão voltar atrás. E a fé deveria ser uma dessas temáticas, porque o que nos faz sobreviver a todas essas dores, princípios de dores, é a fé em Cristo Jesus. Então, assim, acho que essa temática... E eles precisam ter essa são muitas almas perdidas. Sim, sem dúvida. Eu estudo um pouco mais intensamente o assunto de missões. No IMC, a gente ministra várias matérias, né? Que falam um pouco sobre cada componente do programa, do seu trabalho ali com as crianças, a subdivisão do culto das crianças, e uma das matérias que a gente ministra no IMC, que é um dos componentes do programa, é missões. Tá? O período missionário, né, é um componente do programa e uma matéria do IMC. E um dos assuntos que eu abordo lá na aula de missões são 8 segmentos que convencionou-se que são menos evangelizados no Brasil, e por uma série de instituições se uniram e fizeram essa pesquisa para decidir a prioridade do direcionamento do orçamento de missões no Brasil, né? Então tem lá os índios, os quilombolas, os sertanejos, os imigrantes, os ciganos, os mais ricos dos mais ricos, os mais pobres, né? E estou esquecendo algum aqui, mas enfim, mas eu queria chegar num dos segmentos que se encaixa no que a gente está falando aqui, que são os surdos. Né? Então eu costumo dizer na aula que esses 8 segmentos são pessoas que estão fora um pouco da sociedade, né? Os indígenas obviamente estão fora, né? Os ribeirinhos, né? Você só tem acesso a ele através de barco, os imigrantes ficam na comunidade deles falando o próprio idioma deles, né? E os surdos, eles ficam um pouco separados porque a fé vem pelo ouvir, né? Então a gente precisa de alguém que pregue para eles. Então quando o IBGE puxa a estatística do número de evangélicos no Brasil e quando cruza o dado com o número de deficientes auditivos, eles são menos convertidos. Sim. Tem menos evangélicos do que a média do Brasil, né? Então, sim, assim, você acha que a igreja, você já falou que tem que buscar alguém, o pastor com a influência, com a liderança dele, tem que declarar, de repente, no púlpito, né, de que a gente já tem, a gente, mesmo que não tenha nenhum deficiente auditivo, é uma boa ideia que os pastores declarem de púlpito que precisam de algum voluntário ali que esteja disposto a aprender a linguagem dos sinais, né, para que aquela igreja esteja preparada para receber alguém ali da região, né. E aí eu quero deixar bem claro que esse ministério, ele só será implementado, essa visão só será implementada se começar nas lideranças. Exatamente. Se começar com os pastores. Porque são seguidores ali, né? Nós, como membros da igreja, a igreja é o espelho do pastor, né? Então ele foca no jovem, no culto na faixa etária de jovens, né? Ele leva orçamento, leva tempo. Se ele foca nos casais, é casais. Se ele foca em células, vai ter um foco, vai ter um crescimento das células, louvor de qualidade, ministério infantil, né? E inclusão também é um assunto importante, né? Os membros, eles acabam seguindo o que a liderança está falando, né? Exatamente. Então eles são referenciais nessa visão. E essa é uma visão que atinge e alcança a todas as faixas etárias, a todos os outros serviços da igreja e ministérios e a todos os outros princípios relevantes. É algo que engloba. E eu quero também pontuar, Caio, uma coisa importante, principalmente sobre a comunidade surda. O evangelho não chega a essa comunidade e é um motivo simples, por causa da barreira linguística. Pois é, porque vem pelo ouvir. Simples. Colocando Libras, o evangelho vai chegar. A gente vê, às vezes, em alguns cultos gravados, televisionados, né? Ali uma caixinha com uma pessoa traduzindo, né? Sim. Mas ainda é muito pouco, né? Até porque a caixinha é muito pequena, às vezes. Nem o próprio... Eu tô te colocando... O próprio surdo, ele traz um feedback. Por isso que a gente tem que ouvir o surdo. Entender o que o surdo precisa. E o surdo já dá o feedback. Olha, está muito pequenininho. Eu não estou conseguindo entender qual é o sinal. Porque existem sinais, Caio, que são muito próximos.
na sua Sim, posição gestual. Eu fico emocionado quando eu vejo a pessoa falando como consegue. Muito rápido em alguns momentos. Então, os símbolos, os sinais são próximos. Então, se o surdo não tiver clareza do que ele está enxergando, ele pode entender uma outra mensagem diferente. Isso é muito sério. Bom, a partir do momento que essa barreira linguística ela é quebrada, o evangelho vai chegar. Nós, e aí eu falo com muita tranquilidade, porque eu nasci no lar cristão, nós nos acomodamos. Sim, o cristão é acomodado. O cristão é acomodado. Ele se converte animado, depois ele relaxa, fala, eu tenho um monte de amizade aqui. Tá bom. Se eu precisar de um advogado, eu falo com ele. Se eu precisar de um corretor de imóvel, eu falo com ele. Psicólogo, eu falo com ele. Ouve uma palavra, é alimentado, vai pra piscina, no retiro. É uma maravilha, né? Só que não é, Deus não chamou a gente para ser acomodado, a gente precisa continuar, voltar ao primeiro amor. Exatamente. É disso que a gente precisa. E enquanto grupo, a gente se acomodou historicamente, principalmente as igrejas evangélicas, tipo assim, minha igreja tem um coral de línguas de sinais, que coisa linda. É lindo, mas não é só isso. É mais, precisa ser mais. E nós acomodamos há décadas a dizer que temos um ministério porque temos um coral. Não é apenas isso é um dos elementos. Então é importante que a gente amplie a nossa visão. Como eu venho colocando, assim, e produza. Nós precisamos usar das tecnologias para isso. Lá na minha igreja, a gente tem um Instagram chamado Incluir Base IBA, que é o adolescente falando para outros adolescentes. Então, eu tenho um adolescente com autismo falando para outro adolescente com autismo. Nós temos o Incluir B1, que a gente tem uma menina com baixa visão falando para outras pessoas com baixa visão. O quão é difícil, às vezes, entrar no templo e os estímulos visuais e como eles podem suplantar aquela realidade. Então, ou a gente dá voz a essas pessoas, ou a gente vai continuar falando por elas. E não dá mais. Então, assim, são elementos. O Instagram, o YouTube, vamos abençoar esse povo, gente. Sim. Essas crianças. E hoje em dia, com o avanço da tecnologia de vídeo, principalmente, por exemplo, essa questão do deficiente auditivo, você pode, por exemplo, ter um pastor pregando, uma outra pessoa que não está na igreja, ouvindo aquela pregação em tempo real, fazendo a linguagem de sinais e transmitindo. Exatamente. Se você me permite, Caio, por exemplo, o meu livro são tutoriais de pessoas com deficiência intelectual. Eu ia entrar nesse assunto e ia falar o seguinte, Sônia, agora eu queria que você falasse um pouco sobre essa obra que você escreveu. Ela é produto do seu mestrado? Sim. Ele é produto do meu mestrado, que discute essas questões independente do segmento. Eu coloco lá, podemos discutir na escola, no clube, na igreja, porque é o que a Associação Americana de Deficiência Intelectual e Desenvolvimento vem falando. Nós podemos mudar numa sociedade. E eu falo de tutoriais. Ora, se eu estou em casa, ligo o YouTube e aprendo a como consertar um chuveiro, essas pessoas, elas são capazes de ensinar Jesus através de tutoriais? Essa é a minha pergunta. Aqui eu falo de capacitação profissional, mas nós podemos expandir para diferentes áreas. E é onde nós precisamos, enquanto Igreja de Jesus, nos disponibilizar. Quer dizer, é uma contribuição científica, que tem aí o respaldo da universidade, tem uma comissão científica que teve acesso a esse livro, mas nós podemos fazer enquanto igreja. O saber não é único, não é exclusivo da Sônia. É um saber que, por isso que eu estou aqui. Sim. Meu objetivo de estar aqui é esse, é compartilhar, para que possamos transformar a nossa vida e a vida de tantas outras pessoas, tantas crianças. Maravilha. E a sua tese de doutorado, qual que é, já caminhando para o fim? É como a gente vai produzir isso de uma maneira até didática, com os diferentes segmentos onde esses indivíduos estão inseridos. Então, como eu posso trabalhar na minha empresa, e aí já falo para os adultos da minha empresa, na minha escola, um passo a passo, um guia, todo um desenvolvimento. Estou ainda em construção. Entendi. Mas a gente vem aí para uma perspectiva também de literatura, com base na filosofia e trazendo Jesus diretamente. Mas o povo vai ficar sabendo assim no meio da construção, né? Sempre. Entendi. Gente, o nosso tempo é curto, tá? Então esse aqui foi mais um episódio do podcast IMC, Instituto Ministério com Crianças. Espero que tenha abençoado a sua vida. Sim. Espero que as dicas compartilhadas aqui sejam úteis para que você tenha
um ministério infantil mais pleno, mais completo, mais inclusivo, para que você possa servir a Deus de uma maneira melhor, né? E sendo instrumento também nas mãos de Deus para pregar o Evangelho para esse grupo de pessoas que chega nas nossas igrejas, famílias machucadas, sim, pessoas machucadas, né? Que já chegam na defensiva, e deveria ser um ambiente de maior inclusão possível, né? A igreja, né? De acolhimento. Eu não estou questionando aqui a intenção das pessoas, eu acho que o coração do crente, em geral, ele é acolhedor, mas falta um pouco de capacitação, né? Falta de leitura, né? E de técnicas objetivas para que você receba bem essa criança no seu ambiente ali de ministério infantil, tá? Sônia, queria pedir também para você compartilhar um pouco dos seus contatos, das suas redes sociais, quem quiser se aprofundar mais nesse assunto de inclusão, por favor. Bom, eu convido a todos e estou à disposição de vocês também, como eu estou aqui do IMC. Meu Instagram é Sonia_Mendes_PC, PSI. Então lá vocês encontram, sou eu mesmo que respondo, posso estar aí à disposição para estar construindo novos saberes. A capacitação, Caio, foi muito bom você ter colocado, ela é importantíssima. Sim. Né? Esse espaço, né, esse Ministério de Capacitação MC é fundamental para trabalhar com crianças. Para eu trabalhar com a inclusão, e aí eu digo e toda a igreja, passando pelo pastor, inclusive aos funcionários de apoio, tá? Funcionários contratados da igreja. Eles precisam aprender a como receber, como acolher essas pessoas com necessidades específicas. Podem entrar em contato comigo, eu fico aí à disposição para poder contribuir. Legal, maravilha. Sônia, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui compartilhando um pouco do seu conhecimento com a gente. Não é a primeira vez que a gente está junto, o Ministério Lidere Crianças, que é o Ministério Guarda-Chuva, a gente promove já pelo menos 2 vezes. A gente fez seminários de inclusão, e um deles a Sônia estava lá, e outras irmãs também contribuíram para o entendimento dos seminaristas, tá? E mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade. Pessoal, a gente se vê aí no próximo episódio do podcast Instituto Ministério com Crianças. Tchau, tchau. Tchau.